atrás, perguntei ao economista Robert Shiller, ganhador do Nobel de Economia em 2013, o que você gostaria de saber sobre investimentos que ainda não foi descoberto? O papel exato que a sorte desempenha em resultados bem-sucedidos, respondeu ele. Eu adoro essa resposta porque ninguém duvida de verdade que a sorte não desempenha papel algum no sucesso financeiro. Entretanto, devido à dificuldade de mensurá-la e ao fato de que é indelicado sugerir que o sucesso dos outros se deva a ela, nossa postura mais comum é a de ignorar discretamente a sorte enquanto fator responsável pelo sucesso. Se eu perguntasse, há 1 bilhão de investidores no mundo, você acha que 10 deles podem ter se tornado bilionários essencialmente por obra do acaso em um golpe de sorte? Você responderia, claro. Mas então, se eu lhe pedisse para citar o nome desses investidores, bem na cara deles, você provavelmente mudaria de ideia. Ao avaliar os outros, atribuir o sucesso à sorte nos faz parecer invejosos, mesquinhos, ainda que saibamos que esse tipo de coisa exista. E ao avaliarmos a nós mesmos, atribuir o sucesso à sorte pode soar desmoralizante. O economista Bashakar Mazunder mostrou que há uma correlação maior entre a renda de irmãos do que em características como a altura ou peso. Se você é rico e alto, a probabilidade de o seu irmão também ser rico é maior do que a de ele também ser alto. Acredito que a maioria das pessoas sabe, intuitivamente, que isso é verdade. A qualidade da sua educação e as portas que se abrem para você estão fortemente relacionadas ao status socioeconômico dos seus pais. Mas fale isso para 2 irmãos ricos, e eles provavelmente dirão que as descobertas deste estudo não se aplicam a eles. O mesmo acontece com o fracasso, que pode ser qualquer coisa, desde uma falência a não alcançar uma meta pessoal. Empresas que vão à falência não se esforçaram o suficiente? Os investimentos que se provaram ruins foram mal planejados? Carreiras estagnadas são culpa da preguiça? Às vezes, sim. É óbvio. Mas em que medida? É difícil saber. Qualquer coisa que vale a pena conquistar tem probabilidade de sucesso inferior a 100%. E o risco é justamente o que acontece quando você vai parar no lado infeliz dessa equação. Assim como acontece com a sorte, a narrativa fica difícil, confusa e complexa demais quando tentamos determinar o quanto de um determinado desfecho se deve a uma decisão consciente e o quanto dele se deve ao risco. Digamos que eu compre uma ação, e 5 anos depois, ela não foi a lugar algum. É possível que eu tenha tomado uma decisão errada ao comprá-la. Também é possível que eu tenha tomado uma decisão acertada que envolvia 80% de chances de lucro, mas acabei indo parar no lado dos infelizes 20%. Como saber qual é qual? Cometi um erro ou apenas vivenciei o risco de forma concreta? É possível medir estatisticamente se algumas decisões foram acertadas ou não. Porém, no mundo real, no dia a dia, não fazemos isso. É complicado. Preferimos as histórias simples que são menos complexas, mas com enorme frequência, diabolicamente enganosas. Depois de passar anos lidando com investidores e líderes empresariais, percebi que o fracasso do outro em geral é atribuído a más decisões, enquanto os nossos costumam ser atribuídos ao lado sombrio do risco. Ao avaliarmos o erro do outro, temos maior propensão a optar por uma história pura e simples de causa e efeito, porque não sabemos o que se passa dentro da cabeça da outra pessoa. Ele não teve um bom resultado, então tomou uma decisão equivocada, é a história que faz mais sentido para mim. No entanto, ao avaliar a mim mesmo, posso inventar uma narrativa bem mais complexa, justificando todas as minhas decisões passadas e atribuindo os resultados ruins ao risco. A revista Forbes não coloca na capa os investidores falidos que tomaram boas decisões, mas que ainda assim, experimentaram o lado infeliz do risco. Porém, quase sempre coloca os investidores ricos que tomaram decisões corretas ou até mesmo imprudentes e tiveram sorte. Ambos lançaram a mesma moeda que, por acaso, caiu com um lado diferente virado para cima. O aspecto perigoso disso é que todos nós estamos tentando aprender o que funciona e o que não funciona em relação ao dinheiro. Quais estratégias de investimento funcionam? Quais não funcionam? Quais estratégias de negócios funcionam? Quais não funcionam? Como ficar rico? Como evitar ficar pobre? Nossa tendência é tirar lições observando sucessos e fracassos e dizendo, faça o que fulana fez, evite o que Beltrano fez. Se tivéssemos uma varinha de condão, descobriríamos exatamente quais desses resultados se devem a atitudes que podem ser replicadas e aqueles que, de alguma forma, foram influenciados pelo papel aleatório do risco e da sorte. Mas não temos uma varinha de condão.
Temos cérebros que preferem respostas fáceis, sem apetite por nuances. Portanto, identificar todas as características que devemos imitar ou evitar pode ser bastante complicado. Vou contar agora outra história sobre um sujeito que, assim como Bill Gates, se tornou extremamente bem-sucedido. No entanto, não é fácil determinar se seu sucesso foi fruto de sorte ou de habilidade. Cornelius Vanderbilt tinha acabado de fechar uma série de negócios para expandir seu império ferroviário. Um dos conselheiros de negócios dele se arriscou a dizer que cada um dos acordos do conjunto com o qual ele havia concordado infringia a lei. Meu Deus, John, disse Vanderbilt. Você acha mesmo possível operar uma ferrovia de acordo com a legislação do estado de Nova York? 10. Eis meu primeiro pensamento ao ler isso. Foi por causa dessa atitude que ele se tornou tão bem-sucedido. As leis não previam a existência de ferrovias na época de Vanderbilt. Então ele pensou que se dane e foi em frente. Vanderbilt se tornou muito bem-sucedido. Portanto, é tentador enxergar o desprezo dele pelas leis, algo notório e vital para seu sucesso, como um gesto de sabedoria. Aquele visionário não permitia que nada ficasse entre ele e seus planos. Mas quão perigosa é essa análise? Nenhuma pessoa em sã consciência listaria infringir a lei entre os requisitos para o sucesso enquanto empreendedor. Não é difícil imaginar a história de Vanderbilt tomando um rumo bem diferente. Um criminoso cuja empresa recém-inaugurada foi por água abaixo devido a imbróglios com a justiça. Portanto, temos um problema aqui. Você pode elogiar Vanderbilt por ter desprezado a lei com a mesma paixão com que critica a Enron, companhia de energia falida em 2007, pela mesma atitude. Talvez um tenha tido sorte ao fugir das garras da lei, enquanto a outra se viu no lado do risco. A história de John D. Rockefeller é semelhante. Suas frequentes tentativas de burlar a lei. Certa vez, um juiz falou que a empresa dele não era melhor do que um ladrãozinho qualquer, são quase sempre retratadas pelos historiadores como um exemplo de talento para os negócios. Talvez tenham sido. Porém, em que momento a narrativa muda de você não deixou que leis ultrapassadas atrapalhassem o seu progresso para você cometer um crime? Ou ainda, quanto a história teria que mudar para que a narrativa passasse de Rockefeller era um gênio, procure aprender com os sucessos dele para Rockefeller era um criminoso, procure aprender com os erros dele. Muito pouco. Que me importa a lei? Disse Vanderbilt certa vez. Eu tenho poder, não tenho? Ele tinha, e tudo deu certo. Mas é fácil imaginar essas palavras como sendo as últimas de uma história com um desfecho bem diferente. A linha que separa o ousado do imprudente pode ser bastante tênue. E muitas vezes ela desaparece quando não damos o peso adequado ao risco e à sorte. Benjamin Graham é tido como um dos maiores investidores de todos os tempos, pai do conceito de investimento em valor e mentor de Warren Buffett. No entanto, a maior parte do sucesso de Benjamin Graham nos investimentos se deveu à posse de uma enorme fatia das ações da seguradora americana Geico, o que, como o próprio Graham admitiu, quebrava quase todas as regras de diversificação que ele havia estabelecido nos seus escritos. Nesse caso, onde fica a linha tênue que separa ousadia de imprudência? Não sei responder. Graham escreveu sobre sua bonança com as ações da Geico, um golpe de sorte ou uma decisão extremamente perspicaz. É possível diferenciar um do outro? Não é nada fácil. Da mesma forma, consideramos Mark Zuckerberg um gênio por ter recusado a oferta de $1 bilhão que o Yahoo fez em 2006 pela sua empresa. Ele mirou no futuro e confiou em si mesmo. No entanto, as pessoas criticam com igual vigor o próprio Yahoo por ter recusado uma grande oferta de compra por parte da Microsoft. Aqueles idiotas deviam ter colocado dinheiro no bolso enquanto ainda tinham tempo. Que lição fica para os empreendedores aqui? Não faço a menor ideia, porque risco e sorte têm contornos difíceis de definir. Existem diversos exemplos disso. Inúmeras fortunas e falências se devem à alavancagem financeira. Os melhores e os piores gerentes exigem dos seus funcionários o máximo que podem. O cliente tem sempre razão, e o cliente não sabe o que quer são ambos ditados famosos no mundo dos negócios. A linha que separa o inspiradoramente ousado do estupidamente imprudente pode ter 1 milímetro de espessura e ser visível apenas em retrospectiva. Risco e sorte são como irmãos gêmeos. Não é fácil contornar essa questão. A dificuldade em identificar o que é sorte, o que é talento e o que é risco é um dos maiores problemas que enfrentamos ao tentar aprender sobre a melhor forma de administrar o nosso dinheiro.
Contudo, duas coisas podem nos dar uma boa direção. Tome cuidado com quem você elogia e admira. Tome cuidado com quem você menospreza e procura evitar se tornar. Ou apenas tome cuidado antes de presumir que a totalidade de um resultado pode ser atribuída ao esforço e às decisões. Quando meu filho nasceu, escrevi a ele uma carta que contém o seguinte trecho: algumas pessoas nascem em famílias que valorizam a educação, outras que são contra ela. Alguns nascem em economias florescentes que estimulam o empreendedorismo, outros nascem em meio à guerra e à miséria. Quero que você mereça e que conquiste o sucesso. Mas nunca se esqueça de que nem todo sucesso se deve ao trabalho duro, e nem toda pobreza se deve à preguiça. Tenha isso em mente antes de julgar as pessoas, inclusive você mesmo. Portanto, concentre-se menos nos indivíduos e nos estudos de casos específicos e mais em padrões gerais. Estudar uma pessoa específica pode ser perigoso, porque temos a tendência de analisar exemplos fora da curva, os bilionários, os CEOs ou os fracassos retumbantes que dominam o noticiário, e em geral, esses exemplos são os menos aplicáveis a outras situações, dada a complexidade deles. Quanto mais fora da curva o resultado, menor a probabilidade de que você possa aplicar as lições dele à sua vida, porque será maior a probabilidade de o resultado ter sido influenciado por excessos de sorte ou de risco. Ao procurar por padrões gerais de sucesso e fracasso, você vai se aproximar mais de ações que podem ser postas em prática. Quanto mais difundido o padrão, mais aplicável ele pode ser à sua vida. Tentar imitar o êxito dos investimentos de Warren Buffett é difícil, porque os resultados são tão extremos que o papel da sorte no desempenho da vida dele é provavelmente muito alto, e sorte não é uma coisa que pode ser reproduzida de forma confiável. Mas perceber, como veremos no capítulo 7, que as pessoas que têm controle sobre o próprio tempo tendem a ser mais felizes é uma observação ampla e comum com a qual você pode fazer algo de útil. Meu historiador preferido, Frederick Lewis Allen, passou a carreira retratando a vida do americano médio comum, como vivia, por quais mudanças passou, com o que trabalhava, o que comia no jantar, etc. Há mais lições relevantes que podem ser extraídas desse tipo de observação ampla do que do estudo de personagens fora da curva que tendem a monopolizar o noticiário. Bill Gates disse certa vez: o sucesso é um péssimo professor. Ele faz com que pessoas inteligentes acreditem que não vão perder nunca. Quando as coisas estão indo muito bem, esteja ciente de que nem tudo é tão bom quanto você pensa. Você não é invencível, e se admite que a sorte lhe trouxe o sucesso, então também deve acreditar no irmão dela, o risco, que pode provocar uma reviravolta na sua história com a mesma rapidez. E o contrário também vale. Da mesma forma, o fracasso também pode ser um péssimo professor, porque faz com que pessoas inteligentes acreditem que as suas decisões foram péssimas, quando às vezes elas apenas estão considerando a dimensão implacável do risco. O truque para lidar com o fracasso é organizar a vida financeira de forma que um mau investimento aqui e uma meta financeira não alcançada ali não tirem você de campo, de modo a poder continuar jogando até que os números voltem a estar a seu favor. Porém, o mais importante é que, para além de reconhecer o papel que a sorte desempenha em relação ao sucesso, o papel representado pelo risco significa que devemos nos perdoar e deixar um espaço para a compreensão ao julgar os fracassos. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Agora, vejamos as histórias de dois homens que abusaram da sorte. 3. Nada é o suficiente. Mesmo quem já é rico comete loucuras. O fundador do Vanguard Group, John Bogle, falecido em 2019, contou certa vez uma história sobre dinheiro que evidencia algo a que não costumamos dar a devida atenção. Em uma festa oferecida por um bilionário em Shelter Island, o escritor Kurt Vonnegut informa ao amigo e também escritor Joseph Heller que o anfitrião, um administrador de fundos de hedge, ganhou mais dinheiro em um único dia do que Heller ganhou em toda a vida com seu popular romance Ardil 22. Heller responde: certo, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter, o suficiente. Suficiente. Fiquei chocado diante da eloquência simples daquela palavra, e por dois motivos. Primeiro, porque eu mesmo também ganhei muita coisa ao longo da vida, e segundo, porque Joseph Heller não poderia ter sido mais preciso. Para uma parcela crítica da nossa sociedade, que engloba boa parte dos mais ricos e mais poderosos, parece não haver um limite que defina o que é o suficiente. Esse é um conceito fundamental e muito poderoso.
Deixe-me dar 2 exemplos dos perigos de não se ter o suficiente e que lições podemos tirar deles. Jat Gupta nasceu em Calcutá e ficou órfão na adolescência. Muito se fala sobre a quantidade ínfima de pessoas com o privilégio de ter nascido em berço de ouro. Considerando essa metáfora, Gupta não teve nem mesmo um berço. Levando em conta esse ponto de partida, é simplesmente fenomenal observar o que ele conquistou. Por volta dos 45 anos, Gupta era CEO da McKinsey, a empresa de consultoria de maior prestígio do mundo. Ele se aposentou em 2007 para assumir cargos na ONU e no Fórum Econômico Mundial. Tornou-se parceiro de Bill Gates nos trabalhos de filantropia. Integrou o conselho administrativo de 5 empresas de capital aberto. Saído das favelas de Calcutá, Gupta se tornou um dos homens de negócios mais bem-sucedidos do nosso tempo. Com o sucesso veio uma riqueza enorme. Em 2008, sua fortuna estava avaliada em 100 milhões de dólares. 11 é uma soma insondável para a maioria das pessoas. Uma taxa de retorno de 5% sobre essa quantia rende quase $600 por hora, 24 horas por dia. Ele poderia ter feito o que quisesse na vida. E o que ele queria, ao que tudo indicava, não era ser um mero hectamilionário. Rajat Gupta queria ser bilionário. Com todas as suas forças, Gupta integrava o conselho administrativo do Goldman Sachs, e portanto estava sempre rodeado por alguns dos investidores mais ricos do mundo. Um deles, referindo-se às fortunas dos magnatas do private equity, descreveu Gupta da seguinte forma: acho que ele quer fazer parte desse círculo. O círculo de quem está na casa dos bilhões de dólares, não é? O Goldman está mais para um círculo dos que têm centenas de milhões, certo? 12, certo. Logo, Gupta encontrou um negócio paralelo lucrativo. Em 2008, quando o Goldman Sachs estava enfrentando a tempestade da crise financeira, Warren Buffett planejava investir 5 bilhões de dólares no banco para ajudá-lo a sobreviver. Como membro do conselho, Gupta teve acesso a essa informação antes do público. E era uma informação valiosa. A sobrevivência do Goldman estava em xeque, e o apoio de Buffett certamente faria com que as ações do banco disparassem. 16 segundos depois de tomar conhecimento do acordo iminente, Gupta, que havia participado à distância da reunião do conselho, desligou o telefone e ligou para um gerente de fundos de cobertura chamado Rai Rajaratnam. Não há um registro gravado dessa ligação, mas Rajaratnam comprou de imediato 175 mil ações do Goldman Sachs, então podemos presumir o teor da conversa. O acordo entre Buffett e o Goldman foi anunciado para o público algumas horas depois. As ações do banco dispararam. Rajaratnam faturou $1 milhão. Esse é apenas um exemplo de um suposto uso de informação privilegiada. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos afirma que as dicas de Gupta proporcionaram ganhos na ordem de $17 milhões. Um dinheiro fácil. E para os promotores, um caso mais fácil ainda. Gupta e Rajaratnam foram presos por uso de informações privilegiadas e suas carreiras e reputações foram arruinadas para sempre. Vejamos agora o caso de Bernie Madoff. O crime que ele cometeu é bem conhecido. Madoff é o mais notório operador de esquema Ponzi desde Charles Ponzi em pessoa. Ele enganou investidores por 2 décadas antes que o crime viesse à tona, ironicamente, poucas semanas após a empreitada de Gupta. O que costuma ser esquecido é o fato de que Madoff, assim como Gupta, era mais do que um fraudador, antes de operar o esquema Ponzi que acabou tornando-o famoso. Ele era um empresário honesto e extremamente bem-sucedido. Madoff era um fazedor de mercado, alguém que conecta compradores e vendedores de ações, e era muito bom nisso. Em 1992, o The Wall Street Journal descreveu a empresa de formação de mercado de Madoff com estas palavras: Madoff ergueu uma corretora de valores bastante lucrativa, a Bernard L. Madoff Investment Securities, responsável por um volume significativo das ações negociadas em Wall Street. Os $740 milhões que em média são negociados eletronicamente todos os dias pela Madoff respondem por cerca de 9% do volume de transações da Bolsa de Nova York. A empresa é capaz de executar transações de forma tão rápida e barata que, na verdade, paga $1 centavo por ação a outras corretoras para que estas executem os pedidos dos seus clientes, lucrando com a diferença entre os preços de compra e venda que a maioria das ações proporciona. Isso não é um jornalista descrevendo de forma incorreta uma fraude prestes a ser descoberta. O negócio de formação de mercado estava dentro da lei.
Um ex-funcionário relatou que esse mercado rendia a Madoff entre 25 milhões e 50 milhões de dólares por ano. O negócio não fraudulento de Bernie Madoff era um enorme sucesso, qualquer que fosse o parâmetro. Ele o tornou imensa e legitimamente rico. Mas ainda assim veio a fraude. A pergunta que devemos fazer a Gupta e a Madoff é por que um indivíduo com uma fortuna na faixa de centenas de milhões de dólares está tão desesperado atrás de mais dinheiro que é capaz de arriscar tudo nessa busca. Os crimes cometidos por aqueles que vivem à margem da sobrevivência são diferentes. Um golpista nigeriano disse certa vez ao The New York Times que se sentia culpado por ter prejudicado outras pessoas, mas que a miséria fazia com que não doesse tanto. 13. O que Gupta e Madoff fizeram é outra coisa. Eles já tinham riqueza, inimaginável prestígio, poder e liberdade. E jogaram tudo para o alto porque queriam mais. Eles não tinham noção do suficiente. Estes são exemplos extremos. Porém, existem versões desse comportamento que não infringem a lei. O fundo de cobertura Long Term Capital Management era formado por traders com fortunas individuais na casa das dezenas e das centenas de milhões de dólares, e com a maior parte dessa riqueza investida nos próprios fundos. Então, eles correram tantos riscos na busca por mais dinheiro que conseguiram perder tudo o que tinham em 1998, em meio à maior alta de mercado e da melhor situação econômica da história. Warren Buffett falou algum tempo depois. Para ganhar o dinheiro que não tinham e do qual não precisavam, eles arriscaram aquilo que tinham e de que precisavam. Isso é estupidez. É estupidez, pura e simplesmente. Arriscar algo que é importante para você em troca de algo que não é importante para você não faz sentido algum. Nada justifica arriscar algo que você já tem e do qual precisa por algo que você não tem e do qual não precisa. Isso é uma daquelas coisas que são óbvias e ignoradas na mesma medida. Poucos de nós vamos ter 100 milhões de dólares algum dia, como Gupta ou Madoff tiveram. Contudo, um percentual considerável dos leitores deste livro em algum momento da vida terá um salário ou uma soma de dinheiro suficiente para cobrir tudo aquilo de que precisam e muito do que desejam. Se você é uma dessas pessoas, mantenha algumas coisas em mente. 1. Ao lidar com dinheiro, a coisa mais difícil a fazer é parar de reajustar as metas para cima o tempo todo.